Sei que vocês já viram várias análises da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas essa análise, se você ficar até o final, você vai ficar impactado com alguns pontos despercebido por você e por análises que já foram feitas. A análise foi feita pelo João Mena, eu vou reproduzir por vídeo. Sei que o Instagram dele já está em risco, assim como outras contas que eu já perdi aqui também. Cada vez mais nós temos que compartilhar o máximo possível, reproduzir de outras formas e formatos, alertar pessoas do que está acontecendo no mundo, que é degradante. Direto para análise. É óbvio que já vemos o destino que o mundo está tomando e sabíamos que isso ia acontecer, mas tem alguns detalhes que passam despercebidos até por nós. Então hoje farei uma análise imagética sobre o que foi apresentado na abertura das Olimpíadas. Sugiro que vocês vejam até o final, pois não vi ninguém comentando sobre alguns pontos que colocarei aqui. Primeiramente, vamos para o objetivo das cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos. É principalmente celebrar a cultura do país sede, a unir as nações, sempre transmitindo os valores olímpicos de respeito, excelência, espírito esportivo e alta performance. Mas não foi bem isso que aconteceu. A abertura dos Jogos Olímpicos foi dividida em vários aspectos, sendo 4 principais: égalité, igualdade, fraternidade, diversité, diversidade. E pasmem, obscurité, escuridão. Óbvio que meu francês não funciona aqui, tá? E logo no início, na abertura, uma insinuação de homenagem a Troyes, algo que indicaria o que estaria por vir nas próximas cenas. E aqui quero lembrá-los que essas coisas são chocantes para uma sociedade que ainda busca moralidade, o que evidentemente falta muito na sociedade atual. O que gera estranheza é termos isso normalizado globalmente na abertura das Olimpíadas, a janela de Overton se movendo. E vamos analisar algumas imagens. Uma outra cena interessante foi o cavaleiro em cima do seu cavalo prateado. Para quem me acompanha há mais tempo, já deve ter visto que existe muito significado em relação ao cavalo. Uma vez fiz uma sequência que eu fiz sobre a Beyoncé, onde explico muito bem como tem ligação com o Apocalipse. A bandeira sendo hasteada ao contrário não foi uma gafe, mas sim um símbolo de como o mundo está de cabeça para baixo. É meio que óbvio que isso aconteceria, mas não tô conseguindo subir alguns vídeos aqui para a plataforma que não vai dar certo. Senão vou acabar perdendo todo o vídeo. Tivemos o show da Lady Gaga e Celine Dion. Lady Gaga, estamos cansados de saber quem é e suas influências relacionadas à subversão simbólica, mas a Celina, poucos conhecem e também esteve envolvida em muitas controvérsias, fez uma marca de roupa infantil sem gênero, por exemplo. Um dos vídeos que não dá para postar aqui, o momento que temos a estátua de um touro como um símbolo nas Olimpíadas. Para quem entende, sabe quem representa Baal. Não faz sentido algum ter uma estátua de cabeça de um touro ali. Enfim, tivemos vários momentos que você sabe que é uma normalização do grotesco. Agora deixa eu comentar algo que poucos comentaram aqui. Não é a primeira vez que isso acontece em uma abertura olímpica, já é de esperar sabendo por quem é governado esse mundo. Essa aqui é a abertura em 2012 em Londres. Em 2012 foi uma das apresentações mais grotescas, mostrando milhares de pessoas mortas em camas de hospitais enquanto as enfermeiras dançavam. Logo no centro, a morte, e adivinha com que ela estava. É isso mesmo que você está vendo, uma seringa, antes daquela doença que eu não posso falar o nome aqui. Já nesse ano, uma das partes mais terríveis foi essa e explicarei o porquê. Lembrando que, teoricamente, é proibido qualquer exposição religiosa nas Olimpíadas. O ato da ceia das drags foi no momento obscurité e referenciou algumas obras artísticas e religiões. A primeira obra artística referenciada foi a Santa Ceia, onde colocaram diversos drags e LGBTs junto com uma criança. A pergunta que fica é: o que isso tem a ver com Olimpíadas? Qual motivo tem a drag obeso no centro representando Jesus? E tem uma cena que não podemos postar aqui, senão vai cair a conta, mas do lado da criança tem uma LGBT que está com o testículo de fora. É isso mesmo. Sendo que as Olimpíadas é sinal de alta performance, qual o sentido ter uma criança no meio? Tem muita coisa que não faz sentido. E claro que nesse mundo atual, tudo precisamos justificar e explicar e desenhar. Antes de continuarmos, é importante falar: não tenho nada contra a opção sexual de qualquer pessoa, mas tenho tudo contra movimentos que querem destruir os princípios fundamentais que mantêm uma sociedade ordenada. Percebemos aqui nessas cenas que a questão toda não é ser drag ou LGBT, mas sim a ofensa para com a igreja, o desrespeito com as crianças e a família ao misturar a depravação sexual, uma abertura que está para ser respeitada. Acredito que nem os drags ou LGBT que têm um mínimo de noção se sentirão representados. Uma outra obra que também está sendo representada ali é a Festa dos Deuses, onde eles colocam os deuses do Olimpo fazendo uma festa. Aqui onde eu circulei é Dionísio, deus do vinho, das festas, da depravação, da busca pelos prazeres. E esse cara de azul que está no meio tem duas representações, uma Dionísio e outra Shiva, o destruidor, que é o deus do hinduísmo. E aqui vamos entender o seguinte: quando a organização das Olimpíadas diz que não pode fazer referência religiosa, está se referindo só aos outros. E aqui percebemos uma mistureba simbólica que fizeram, isso tem alguns motivos. Desde o início, o tom das apresentações foram de deboche. E óbvio que a repercussão negativa, não só perdendo o patrocínio, mas também há um peso espiritual nisso. No dia seguinte a essa apresentação grotesca, Paris sofre um apagão e também enfrenta uma série de caos em meio das Olimpíadas, com furtos, ameaças de bombas, entre outros problemas. Toda essa situação lembra o Festival da Razão, que foi realizado durante a Revolução Francesa em 1793, como parte do movimento de descristianização da França. Ele promovia a razão e o pensamento secular, substituindo a religião tradicional pelo culto à razão.
Durante o festival, igrejas como a Catedral de Notre-Dame, em Paris, foram transformadas em templos da razão e houve desfiles, cerimônias e celebrações que exaltavam a razão, o humanismo e as ideais iluministas, culminado em uma festa pagã. Nessa época, muitos padres, freiras e fiéis cristãos foram alvo de perseguições, prisões e execuções. Esses atos de violência contra a igreja foram parte de um esforço mais amplo de descristianização, que incluía a remoção religiosa, a conversão de igrejas em templos da razão ou edifícios públicos e a repressão da prática religiosa tradicional. Tudo isso enquanto aconteciam festas que patrocinavam os maiores depravações. Não é à toa também que a criança foi colocada no lugar de Judas, representando a inocência do traidor de Jesus, entre aspas. Nessa altura você já acredita que se cavarmos mais, encontraremos um sentido não só simbólico, mas também espiritual. Infelizmente a sequência e o vídeo aqui também não saiu como eu imaginava. Muitos vídeos que poderia postar aqui, detalhes não puderam ser concluídos. Peço que curtam, comentem, engajem, compartilhando isso com mais pessoas. Detalhe reforçado, lembra que é proibido fazer qualquer tipo de manifestação religiosa? Pois é. Eles podem fazer chacota da religião dos outros, além da depravação sexual com crianças e tudo misturado. Mas uma mensagem dessas não pode, né? Rezem por essa menina e parem de assistir às Olimpíadas. É minha sugestão, só isso. Infelizmente, os atletas que sofrem com isso, que se dedicam tanto. Você gosta desse tipo de conteúdo? Já segue minhas redes sociais abaixo, curte, compartilha para o algoritmo saber, porque já é difícil de crescer nas mídias sociais falando a verdade e principalmente o contraponto, contrariando o status quo correto hoje da internet. Apoiar, vamos crescer juntos, Exército do Bem.